Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Ruth e permaneça com ele aberta, tá certo? E vamos orar a Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus, te louvamos por tua graça, por tua misericórdia. Te louvamos, Deus, por tua fidelidade sempre conosco. A tua palavra diz que o Senhor não falha. A tua palavra diz que o Senhor é fiel e tem nos sustentado. Certamente, ó Deus, tem sustentado também esta igreja. Que o Senhor possa gerar em nossos corações um compromisso maior contigo, desejo por te buscar, por estar em tua presença. E que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Através de tua palavra pregada. Aplica, ó Deus, em nossas mentes e corações a tua vontade. Aqueles que aqui estão possam, ó Deus, receber do Senhor a graça e a misericórdia que provém do trono do teu trono. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém. Permaneça com o texto bíblico aberto, nós estaremos lendo no momento oportuno. Como sempre tenho dito, irmãos, nessas exposições no livro de Ruth, é sempre bom entender o texto à luz do seu contexto. Mas vamos entender o momento em que nós estamos na narrativa. O livro de Ruth compreende aquilo que nós chamamos de narrativa histórica. É uma história que está sendo narrada. É uma história com personagens humanos. É uma história com personagens reais. Contudo, é acima de qualquer coisa a história de Deus. É a história de Deus intervindo na história dos homens. É Deus usando de meios para alcançar os seus próprios fins. É Deus utilizando dos seus próprios meios a fim de conduzir a história para o cumprimento daquilo que Ele determinou. E daí você já entende que a nossa história ela não é aleatória. Ela não está lançada ao acaso. Como eu tenho repetido já há 4 domingos, um mundo ou uma vida governada por Deus, ela não está lançada ao acaso. Nada acontece por acaso em um mundo que é governado por Deus. Nada, absolutamente nada, acontece por um acaso em uma vida que é governada por Deus, de maneira que a nossa vida, ela está dentro de um propósito determinado por Deus. Nós não estamos vivendo de maneira aleatória, como se fôssemos pessoas independentes em um universo sem governo. Deus, providencialmente, está conduzindo a nossa história. A história de Ruth revela isso. No capítulo 1, nós tomamos conhecimento que essa história se passa em um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel. Capítulo 1, verso 1, nós temos a informação de que a história de Ruth, de Noemi, de Elimeleque, de Orfa, de Malom e de Quilion e de um homem chamado Boaz. Toda essa trama se passa no período em que julgavam os juízes. O período em que julgavam os juízes era um período em que a nação de Israel estava sofrendo um forte declínio espiritual, um forte declínio moral. Havia pecado na nação de Israel em níveis alarmantes. De maneira que é perceptível quando lemos o livro de Juízes que tanto o povo quanto a liderança do povo estava pecando livremente ao Senhor. Motivo do qual o autor de Juízes diz que naquela época não havia reis em Israel e cada um fazia o que lhe parecia correto. É nesse período caótico que essa trama se passa, mas quando nós lemos o último capítulo de Ruth, no capítulo 4, nós entendemos que o livro começa com tristeza, com perda, com lamento, com morte, mas termina com esperança. Porque lá no fim, Ruth e Boaz vai gerar um filho chamado Obed,
que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E é da raiz de Davi que Deus planejou uma descendência real, e o seu filho Jesus Cristo era filho de Davi. E daí nós percebemos que na realidade o livro de Ruth fala de redenção, fala de esperança, de salvação futura para a vida eterna. No capítulo 1 nós temos o entendimento que de fato a história começa com morte, sofrimento, amargura, porque aquela família chefiada por Elimeleque sai de Belém de Judá, da casa do pão, que havia faltado pão, e vai em busca de alimento em Moabe. Mas quando ele chega em Moabe, fugindo da fome, ele encontra a morte. A família é desolada. Morre primeiro o pai, em seguida os 2 filhos, estando agora 3 mulheres viúvas. Uma delas, a mais velha, Noemi, está profundamente triste, mas não apenas triste, ela está amargurada. E a amargura que toma conta do coração de Noemi ofusca toda a possibilidade de perceber que, apesar de um momento de perda, de tristeza, Deus continua providencialmente agindo na sua vida. Ela não consegue perceber que Deus age por meio das circunstâncias. E daí, irmãos, nós entendemos e enfatizamos isso. É o problema de todo coração amargurado. Não tem a capacidade de perceber que Deus age apesar do sofrimento e das circunstâncias da nossa vida. Portanto, Noemi não percebe que Deus está graciosamente agindo em sua vida através de um pacto de fidelidade que Ruth faz com ela, se comprometendo a retornar para Belém de Judá, pois elas tomam conhecimento que Deus novamente trouxe comida em Belém de Judá. Havia novamente a provisão de Deus naquele lugar. Ela não percebe que Ruth é uma manifestação da graça de Deus na sua vida. E o capítulo que começa com fome e morte, termina no verso 22 do capítulo 1 dizendo: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. De maneira que o capítulo que começa com morte, fome e tristeza, termina sinalizando um viés de esperança. Termina apontando para algo que Deus começará a fazer de maneira mais clara e evidente. E é de fato o que acontece. Enquanto aquele sofrimento durava no coração de Noemi, enquanto ela demonstrava toda a sua amargura, Deus estava providencialmente preservando um homem chamado Boaz, que ele não sabia, que Noemi não sabia, que muito menos Ruth não sabia também. Mas Deus já havia marcado um grande encontro entre Boaz e Ruth. Aquele encontro acontece à medida em que Ruth, aquela mulher virtuosa, trabalhadora, resolve ir em busca de alimento para sustentar a sua pobre sogra. Ela encontra-se com Boaz e Deus sinaliza mais uma vez que está cuidando de Noemi. O fantástico agora, irmãos, é perceber que Noemi começa a pensar de maneira diferente. Porque aquele coração amargurado, que até compreendia que sim, de fato, Deus é soberano, mas não é bom necessariamente. Era essa a teologia de Noemi. Eu entendo sim que Deus é soberano e governa sobre as circunstâncias da minha vida, inclusive amarga o meu coração ele ter se voltado contra mim. É o que Noemi diz, mas ela não entende que Deus é bom. Ela chega à conclusão que Deus governa toda a sua vida, mas necessariamente Ele não é bom. Ela entende que Deus é soberano, mas é o seu inimigo. Ela não vê Deus como o seu amigo. Ela não percebe que Deus está trabalhando não contra ela, mas em favor dela. E às vezes, meus irmãos, nós somos acometidos pelas mesmas impressões em nossos corações.
Quando tudo está favorável, percebemos que Deus de fato me ama e damos glórias a Ele porque Ele tem me favorecido, mas logo que chega o momento do deserto, a aridez, quando a terra seca, aí nós somos tentados a achar que Deus nos abandonou. A grande verdade é que nós não temos, biblicamente, nenhum fundamento para afirmar que Deus abandona o seu povo. Muito pelo contrário, nós temos evidências bíblicas de sobra para afirmar que em todo momento, seja ele bom ou ruim, Deus se faz presente no meio do seu povo. A diferença é a postura em que o povo toma em cada momento. Mas eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Noemi começa a mudar de ideia. Ela começa a perceber que de fato Deus está no controle de todas as coisas. E o autor do livro, no verso 22 do capítulo 1, já sinaliza isso. O capítulo 2 já sinaliza isso à medida que Boaz surge como sendo o resgatador, o Goel. Resgatador é a palavra traduzida do hebraico Goel, porque na cultura daqueles dias, daqueles tempos, acontecia uma coisa interessantíssima, que não é comum aos nossos dias hoje. Não faz parte da nossa cultura. O parente mais próximo da pessoa que havia morrido, do homem que havia morrido, deveria casar com a viúva, a fim de suscitar a descendência dele. E daí surge Boaz, o resgatador, um parente próximo de Elimeleque. E quando Noemi percebe que há um parente próximo a Elimeleque, há um viés de esperança agora no seu coração. Porque aquele futuro casamento vai nascer uma criança que necessariamente vai ser considerada filho de Noemi e não de Ruth. Olha que coisa interessante. O parente mais próximo casa com a viúva desamparada a fim de não permitir que o nome do falecido fosse exterminado da comunidade de Israel. Era assim que acontecia naqueles tempos. De maneira que Noemi começa a perceber que Deus de fato, além de soberano, Ele é extremamente bom. Ele é extremamente justo, Ele é extremamente amoroso e tem um plano definido. Por isso que suas palavras no verso 20 do capítulo 2 são: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Noemi chega, irmão, já próximo do capítulo 12, dizendo: seja ele abençoado pelo Senhor. Seja ele quem? Seja ele Boaz, mas abençoado por quem? Por Deus. Deus que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Noemi agora já considera o fato de que Deus é bondoso com ela. E certamente, se há um resgatador que pode trazer novamente em evidência a descendência dos que morreram, ele também é leal com os que morreram. Houve aqui uma mudança de conceito teológico no coração de Noemi. Ela que acreditava, partindo da profunda amargura do seu coração, que Deus é soberano, mas não é bom, ela entende agora que Deus é bom, é leal, não apenas com os que morreram, mas também com ela que está viva. Que Deus é aquele que abençoa, e ela invoca a bênção de Deus para a vida de Boaz. Amados irmãos, nunca permita que a amargura do seu coração defina quem Deus é. Deus é definido por Ele mesmo. É Deus quem dá significado a si mesmo. Não são as circunstâncias da nossa vida que definem o caráter de Deus, mas é Deus quem se define, é Deus quem se revela, é Deus quem se apresenta conforme está escrito. A palavra de Deus diz que Ele é eternamente bom, a palavra diz que Ele é reto, a palavra diz que Ele é justo, a palavra diz que Ele é poderoso, que Ele age na vida dos seus servos e conduz a sua história
E Deus não conduz a nossa história para a derrota, Deus não conduz a nossa história para um fim em glória, Ele conduz a nossa história para um fim glorioso. Agora, o capítulo 2 traça uma transição justamente nos convocando a perceber que há um viés de esperança aqui. A amargura vai dando lugar à esperança. A amargura vai dando lugar à esperança e à percepção de que de fato Deus está agindo na história. E é justamente isso que nos ensina o capítulo 3. O capítulo 3, irmãos, nos ensina que a esperança nos ajuda a sonhar. Quem não tem esperança não tem a capacidade de sonhar. Quem não tem esperança, e essa esperança, digo, fundamentada em Deus e em suas promessas, não tem a capacidade, irmãos, de olhar para diante e perceber que Deus conduzirá tudo aquilo para um fim glorioso. Quem não tem esperança está perdido. Eu quero chamar a sua atenção ao capítulo 3, e nós vamos dividir o capítulo 3 em 3 partes. É uma narrativa, é uma história que está sendo contada, e nós vamos dividir o capítulo em 3 cenas. Na primeira cena, dos versos de 1 a 5, nós temos o plano de Noemi. Na segunda cena, dos versos 6 até o verso 15, nós temos uma conversa cheia de ambiguidades. Na terceira cena, que vai dos versos 16 até o verso 18, nós temos um relato cheio de esperança. Portanto, eu quero lhe convidar agora à leitura do capítulo 3, versos de 1 a 5, na primeira cena, o plano de Noemi. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar ou um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele limpará, ou ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixe que ele perceba que você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Olha que coisa interessante agora, irmãos. Noemi, ela tem um plano. E ela tem um plano justamente para que a sua nora, Ruth, encontre um lar seguro. Um homem que lhe dê proteção. Mas na realidade ela tem um plano para que seja levantado dentro da sua casa, da sua descendência, um indivíduo para suscitar o nome dos que morreram. Ela tem um plano para suscitar descendência. Ela tem um plano para que a sua família não caia no esquecimento, mas nos parece que esse plano é meio estranho a nós. O plano de Noemi para Ruth é o seguinte: vista a melhor roupa, ponha o melhor perfume e vá no lugar em que Boaz vai estar limpando a cevada. Nós não sabemos como que ela sabia que Boaz estaria naquele lugar, naquele dia, naquela hora. O autor não nos dá essa informação, mas de alguma forma ela sabia. Vá até aquele lugar,
se perfume, espere ele comer, espere ele beber. Quando ele dormir, observe o lugar em que ele vai se deitar, e então descubra os seus pés e se deite aos pés dele. Nos parece que Ruth não tinha muito entendimento do que estava acontecendo, mas ela segue, arrisca ao pé da letra o plano de sua sogra e diz: olha, tudo que você está me dizendo, eu vou fazer na íntegra. Aqui, claro, questões culturais interessantíssimas. Mas eu quero lhe chamar a atenção ao fato de o que se revela aqui na realidade é uma justiça estratégica. Justiça estratégica. Por justiça, irmãos, eu me refiro ao fazer o que é reto, ao que é justo. Por estratégica, eu me refiro ao fato de que é necessário que haja um plano, que haja uma ação planejada a ser executada. É exatamente isso que o John Piper chama, quando ele se refere à atitude de Noemi em planejar algo. Ele diz, ela planeja, ela tem um plano, mas esse plano revela justiça, justiça estratégica, justiça e planejamento. Ela está fazendo o que é reto, ela está fazendo o que é justo, ela está fazendo a coisa correta, contrário ao que poderíamos pensar, e o texto vai nos deixar isso muito claro. Ela não está lançando a sua nora à cova dos leões, ela não está insinuando que a sua nora pudesse ter uma relação ilícita com Boaz à noite, em um lugar secreto, a apenas a luz das estrelas, por trás da moita de cevada. E o texto deixa isso claro. O fato, irmãos, de Noemi ter uma estratégia para resolver um problema, nos ensina que as pessoas que se sentem vítimas das circunstâncias, elas não fazem planos. Perceba que Noemi, ela tem a capacidade de pensar, de discernir as circunstâncias, de planejar, a fim de ter o seu problema resolvido quando ela ultrapassa a linha da sua amargura. Mas enquanto o seu coração estava amargurado, ela não tinha condições de planejar. Enquanto ela pensava que Deus era o seu inimigo, ela não tinha condições de ver Deus agindo em seu favor e tomar decisões justas, corretas e traçar um plano. Ninguém planeja quando é vítima das circunstâncias. Às vezes nós estamos atolados em tantos problemas, de maneira que só conseguimos ver os problemas e não conseguimos planejar nada para sair do problema. Enquanto ela estava vivendo nesse nível, ela não conseguia ver nada, não conseguia ver inclusive aquilo que era claro e patente, estava aos seus olhos. Mas quando ela ultrapassa isso, ela consegue fazer planos em um plano justo e correto. Você já percebeu que um dos feitos da amargura e da depressão é a incapacidade de mover-se para um propósito e esperança futura? Pessoas que vivem amarguradas e depressivas, elas têm dificuldades, ou se revela em sua vida a incapacidade de mover-se para um propósito, enxergar a esperança futura, de perceber que hoje de fato está ruim, que as coisas não estão como deveriam estar, que as coisas na realidade estão mal, mas podem melhorar. E daí, irmãos, eu quero que você entenda que por trás de uma nuvem carregada há sempre um sol que não para de brilhar. Por trás de uma nuvem carregada de raios tempestuosos, há sempre um sol que não para de brilhar. Há sempre uma luz no fim do túnel. E nós temos que entender essas coisas. Senão, irmãos, nós iremos sucumbir dentro da nossa própria amargura, olhando apenas para os montes e não para o Deus que está além dos montes,
um Deus que governa as nossas vidas, um Deus que tem a nossa história em suas mãos. Nós temos aqui, irmãos, um plano traçado por Noemi, e aparentemente é um plano muito esquisito. Ela deveria chegar naquele lugar, esperar Boaz dormir e descobrir os seus pés e ali dormir e aguardar Boaz se acordar. Essa é a primeira cena. A segunda cena é uma conversa cheia de ambiguidades. Porque Boaz se acorda, se surpreende que ali está uma mulher. E diz assim o texto: então ela desceu a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Nós não sabemos se ela tinha conhecimento daquilo que Noemi estava pedindo, mas ela fez aquilo que era orientado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre mim, a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Por que o texto está cheio de ambiguidades? E nos parece que isso é proposital. Parece que o autor deixa um tom de suspense para que tomemos conhecimento do que de fato aconteceu no capítulo seguinte. O texto é cheio de ambiguidades porque o que é que uma moça jovem vai fazer toda bonita, perfumada, em um lugar escuro apenas com a luz do luar, uma eira, um lugar de trabalho com um homem mais velho? O texto é cheio de ambiguidades, porque de fato, irmãos, a linguagem é sexual. Nós temos um homem dormindo e aos seus pés uma mulher, e os dois se acordam, e a ideia é: você é o meu resgatador. Você tem que me resgatar. E o resgate aqui era de fato para o casamento. O texto revela uma ambiguidade, principalmente no momento em que diz que ela descobriu os seus pés. E daí os estudiosos divergem o que seria de fato descobrir os seus pés. Se ela o despiu, se ela apenas descobriu os seus pés e ali deitou. Em outras palavras, de maneira estranha à nossa cultura, quando ela descobre os pés de Boaz e ali se deita, ela está dizendo: eu vim lhe lembrar que você é o meu resgatador e você tem um compromisso de casar comigo. Era um estranho pedido de casamento. E daí Boaz vai lhe responder no verso 10. O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador. Mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe essa noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Que homem piedoso! Que mulher extraordinária! Porque, irmãos, sejamos sinceros. Um já estava atraído pelo outro. Ela foi para lembrá-lo: eu quero ser a sua mulher. E ele disse: tudo bem. Mas ainda há
um parente mais próximo do que eu. Talvez, Ruth, você não saiba, mas há um parente mais próximo do que eu. Se ele não quiser lhe resgatar, fique tranquila, que eu vou fazer tudo o que você me pedir, eu vou resgatá-la. E o interessante aqui, irmãos, é que o texto nos desautoriza a chamar Ruth de uma mulher oferecida, indecente. Porque Boaz diz, olha, que o Senhor te abençoe, filha minha. Porque o que você está fazendo agora é uma atitude superior, é mais nobre do que a primeira. Qual foi a primeira? Você acompanhou a sua sogra até aqui. Você não a abandonou, você está cuidando da sua sogra. E Boaz elogiou essa atitude dela. E agora Boaz está elogiando, você poderia ir em busca de homens mais jovens, sendo eles ricos ou pobres, mas você veio a mim. Já o homem maduro. E isso é digno de elogio. Amados irmãos, entendamos aqui algumas coisas. O sexo está sujeito à reta justiça. Deus deu sexo aos homens, Deus deu sexualidade aos homens para fazer uso de maneira correta, como Ele instituiu. Vai haver um casamento aqui, o capítulo 4 deixa isso claro, mas não houve fornicação, não houve sexo antes do casamento, porque o sexo deve estar, e biblicamente está sujeito à reta justiça divina, é algo bom, é algo prazeroso, é algo que nós devemos desfrutar, mas essa bênção está dentro dos limites estabelecidos por Deus. Nós temos um homem, nós temos uma mulher, em um lugar em que ninguém sabe, não há ninguém perto, apenas os olhos de Deus, há um contexto favorável, mas eles não avançam. Nós temos aqui uma relação que inicia-se entre um homem piedoso, temente a Deus, e uma mulher que buscou segurança nas asas do Senhor. Verso 12 do capítulo 2. O Senhor, é palavras de Boaz, o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Noemi, ela se converte ao Senhor quando ela diz, Ruth se converte ao Senhor quando ela diz a Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Ela é uma mulher temente a Deus, mas agora ela também busca refúgio sobre as asas de Boaz. Verso 9 do capítulo 3. Quem é você? Perguntou ele. Sou Ruth, sua serva, disse ela. Aí ela continua. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois você, o Senhor, é resgatador. Estenda suas asas sobre mim. Ela está à disposição de Boaz, mas não para pecar. Amados irmãos, entendamos que Boaz e Ruth, irmãos, de fato, é para nós hoje um chamado à pureza sexual. Aquilo que tem sido banalizado pela mídia, aquilo que tem sido banalizado pela sociedade atual, contemporânea, que acha que os princípios bíblicos são ultrapassados, retrógrados, machistas, fundamentalistas ou coisas afins. Na realidade, irmãos, a Bíblia nos chama a termos uma sexualidade justa. E quando eu falo de sexualidade justa, eu me refiro à sexualidade que obedece aos padrões morais divinos que são imutáveis. Assim como Deus não muda, a sua palavra não muda. Sexo antes do casamento sempre será pecado, fornicação. Sexo fora do casamento sempre será pecado, adultério, imoralidade. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos chama, a história de Ruth e Boaz nos chama a uma vida pura, justa e reta. Diga não à imoralidade sexual.
Você que já é casado, assim como eu, diga não à pornografia na internet, diga não ao adultério, a buscar relacionamentos sexuais fora do seu casamento. Uma pessoa além do seu marido, uma pessoa além da sua esposa, você que está se preparando para casar, entenda que namoro não é casamento ainda. Namoro é uma coisa, noivado é uma coisa, casamento é outra história. Nós não podemos antecipar os fatos. Desfrutar de algo que é bom antes do tempo se torna maldição. É pecado. Não faça isso. Lute. É possível, assim como foi para Boaz, assim como foi para Ruth, resistir o pecado da imoralidade sexual. É possível. Fuja da imoralidade enquanto é tempo. No mundo, irmãos, em que todos dizem que você pode, a palavra diz que você não pode. No mundo em que nós somos tratados como extraterrestres porque ensinamos a virgindade, o casamento, o sexo depois ou dentro do casamento, uma vida pura e reta. Nós somos tratados como extraterrestres, como pessoas que não pertencem a esse mundo, de um mundo que já não existe mais. Observe o que acontece em sua volta. Como que as coisas são tentadoras. Como que o mundo prepara todo um ambiente para que nos lancemos no pecado. Fuja disso. Boaz, ele elogia Ruth à medida em que as suas palavras deixam claro a integridade daquele homem. Calma. Ainda tem um resgatador que é mais próximo do que eu. Ele poderia se lançar ali mesmo. Mas ele disse, tem alguém que é mais próximo do que eu. Se ele não quiser, aí eu vou lhe resgatar. Verso 14 agora. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser conhecida. Certamente ela não queria dar a entender algo que não aconteceu. Mas ali ela permaneceu. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. O texto nos dá a entender que Boaz ele trabalhava num lugar e a sua casa era em outro. É como se ele morasse no centro e, de fato, a sua eira ficava numa área mais rural. Nós temos esse detalhe desde o capítulo 2, quando Boaz chega saudando os seus empregados. E agora ele volta, mas mais uma vez ele faz provisão para Ruth, consequentemente para Noemi. Deus está agindo com misericórdia. Chegamos, portanto, agora na terceira e última cena do texto. Um relato cheio de esperança. Versos 16 a 18 agora. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz lhe tinha feito e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Você percebe agora que o coração de Noemi está cheio de esperança? Você percebe agora que o coração da amargurada está agora livre. Sabe por quê? Porque Noemi foi vencida pela graça de Deus.
Ela foi convencida pelo amor de Deus. Ela foi convencida pela misericórdia de Deus, que a convenceu que além de Ele ser soberano, Ele é bondoso. Ruth, fique tranquila, aguarde, porque Ele não vai descansar enquanto hoje mesmo não resolver essa questão. E daí nós temos conhecimento no capítulo 4, que ele vai em busca daquele homem, chama diante das autoridades e diz: vamos resolver o problema. Finalmente, você vai querer resgatar a viúva ou não? Aquele homem dá um passo atrás, declara que não quer resgatar a viúva e tudo caminha agora para o propósito que Deus determinou. Repetindo, irmãos, incansavelmente, em um mundo governado por Deus, nada, absolutamente nada acontece por um acaso. Perceba que Deus vai agindo nas circunstâncias da vida. Fome, morte, desolação, amargura, desespero, provisão, casamento, e Deus está conduzindo o seu plano. O plano de Deus, irmãos, é trazer redenção para o seu povo. Aquele que nascerá no futuro será o redentor de todo um povo, será o redentor inclusive dos seus antecedentes, daqueles que antecederam. Ruth está dentro de um plano, Noemi está dentro de um plano, Boaz está dentro de um plano que Deus elaborou para se revelar com salvação. Você consegue enxergar o momento da sua vida? Você consegue enxergar a partir do momento atual de sua vida esperança lá na frente? Seu coração é esperançoso? Você consegue compartilhar aquilo que você tem vivido com esperança? Com aquele talvez hoje ainda não, mas eu creio que a qualquer momento Deus mudará o quadro, porque Ele está agindo na minha vida. Nós temos, irmãos, que nos apegar às promessas de Deus. A nossa vida não é um naufrágio no universo. Nós não podemos crer que nós vivemos de maneira aleatória, lançada ao caos, à mercê das forças impessoais do universo, como alguns têm ensinado. Há um Deus que é pessoal, que intervém diretamente na história dos seres humanos. E aquilo que aparentemente você acha que aconteceu por um acaso, na realidade é Deus mudando o curso da sua história. De repente você encontra alguém no trajeto do trabalho para casa e no meio aparece alguém. E a partir daqueles 10, 15 minutos de conversa, o seu trajeto é modificado e você pode achar que aquilo aconteceu por um acaso. Mas Deus está conduzindo e governando a nossa história, a sua história. E nós temos que nos deleitar nisso. Isso, irmãos, traz esperança ao nosso coração. Isso traz esperança à nossa alma de saber que nada acontece por um acaso em nossas vidas. É bem verdade que nós não somos peças inanimadas num tabuleiro de xadrez em que Deus vai movimentando as peças como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma. Perceba que o tempo todo os agentes humanos são responsáveis por suas ações. Elimeleque não devia ter saído de onde estava. E em uma atitude de incredulidade saiu e conheceu uma circunstância muito mais desoladora do que aquela que estava em Belém de Judá. Perceba que Noemi, ela traça um plano, ela é uma agente ativa. Perceba que foi Ruth quem se vestiu, quem se perfumou, quem foi até a eira de Boaz e deitou-se aos seus pés. Ela agiu. O fato de Deus ser soberano não quer dizer que nós temos que estar em casa, deitado em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem. Agora, como Deus faz com que os meus livres atos colaborem para o seu plano, aí, meu irmão, não sei. Como Deus faz com que as minhas atitudes colaborem para o plano que Ele determinou, eu não sei.
Isso está dentro do conselho secreto de Deus. Mas que Deus usa de circunstâncias para alcançar o fim por Ele determinado, Ele usa. E essa circunstância, irmãos, não importa se ela é boa ou se ela é má. Se ela é de vitória ou se ela é de derrota. Não importa se ela é de fartura ou se é de escassez. Em um mundo governado por Deus, nada acontece por um acaso.